Graça e paz do Senhor Jesus. Jesus diz: quando entrar numa casa, que diga que a paz seja convosco. Queria saudar você, espírita, kardecista, esotérico, você que protesta alguma fé. Talvez você até um ateu que não acredita. Queria que você desse um pouco de atenção agora. Tem uma palavra da parte do Senhor ao teu coração, ao teu espírito, à tua alma. Eu queria fazer a leitura da palavra do Senhor, uma reflexão bíblica hoje, que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 1 ao verso 7. Instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos a mesa. Escolhe, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituímos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. E este pareceu, contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procópio, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito da Antioquia, e apresentaram ante os apóstolos. E estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Antes de eu estar trazendo essa reflexão, queria que você se inscrevesse no meu canal, né? Apertasse aí o like, desse o joinha, que você apertasse o sininho, e que você ajudasse essa palavra a ser transmitida para outras pessoas também, a se propagar pelo YouTube. A palavra da parte do Senhor é a instituição dos diáconos. Nós entendemos que naquele período a palavra do Senhor, a obra do Senhor estava crescendo muito. Tinha os 12 apóstolos, tinha os discípulos, né? E estava crescendo. Só que faltava algo. Naquele período havia muitas viúvas, e os homens estavam reclamando, e as outras mulheres também estavam reclamando. Porventura essas viúvas estão sendo deixadas de lado. E eles falaram para os apóstolos, para os 12 apóstolos. Nesse período Judas já tinha, né, ele tinha sido morto, né? Ele tinha ali se enforcado. E aí a madeira quebra e ele cai. E aí o teu estômago, tudo que está dentro dele sai para fora, né? Ele acaba sendo perfurado e tudo que está dentro dele ali sai para fora. Eles escolheram ali Matias. Deus ali honrou Matias, cumprindo ali o 12º apóstolo, né? Faltava um, logo depois da morte de Judas. E aí Matias foi escolhido como apóstolo. E eles se reuniram ali. E houve uma necessidade, né, da obra. As viúvas estavam sendo deixadas de lado. É dura coisa quando você tem sido deixado de lado. Porque a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. E também dos estrangeiros. E a Bíblia Sagrada diz que esses homens dizem: nós não vamos dar conta. Nós não vamos conseguir focar em tudo. Então nós precisamos aumentar a nossa equipe. Porque nós também temos um ministério da palavra e ensinamento. Porque o nosso Senhor nos ensinou por 3 anos e meio. E após a crucificação, ele diz: ide, pregai, né, o evangelho a toda criatura, né, se espalhai pela terra, até os confins da terra, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. E aí eles vieram numa situação que eles não conseguiriam atender todas as pessoas. Que faltava um grupo ali que eles não estavam conseguindo atender. Eles às vezes não estavam conseguindo se dedicar a orar, cuidar. E ali eles resolveram entre si:
Vamos escolher 7 varões. Primeira característica, cheio do Espírito Santo. Porque é impossível você ter um ministério sem o Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus, quando ele se batiza nas águas, o Espírito Santo vem sobre ele. Após o Espírito Santo vir sobre ele, aí que se inicia o seu ministério, ele vai ter que ir para o deserto. Lá ele vai ser tentado. E depois ele inicia seu ministério transformando água em vinho. Então, se nós prestarmos atenção, o Senhor Jesus fica na terra por 30 anos. E ali ele só aparece aos 12 anos, quando vai fazer o Bar Mitzvah. Quando vai ser ali testado pelos os sábios, pelo Sinédrio, pelos doutores da lei. E depois, após um tempo, ele se afasta e ele se prepara. E aos 30 anos ele se apresenta ao ministério. Então, antes dele receber o Espírito Santo, antes do Espírito Santo sobre ele, eu estou falando de Jesus, é o próprio Deus nos ensinando que é impossível você ter um ministério sem ter o Espírito Santo. É impossível você ter um ministério sem o Espírito Santo descer sobre a sua cabeça. Uma coisa nós devemos entender: quando nós aceitamos o Senhor Jesus, o Espírito Santo nos envolve. Ele nos cobre do nosso pecado. E assim nós pedimos perdão para Ele, Ele nos perdoa. Ele cobre o nosso pecado para que nós sejamos salvos. E nós recebemos a salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Mas outra coisa nós devemos entender: para fazer a obra, o Espírito Santo tem que estar aqui. Tem que ter unção, tem que ter ministério, tem que ter um chamado, tem que ser delegado por Deus a essa pessoa um ministério. E ali ele vem chamando os homens. E ali ele escolhe 7 homens de reputação. Quer dizer que esses homens não era qualquer um. Quer dizer que esses homens eram vistos por Deus. E eles tinham reputação. Porque não adianta nada você ter uma reputação fora e em casa está tudo bagunçado. É necessário que tenha uma reputação fora e também dentro de casa. E a Bíblia diz que eles impuseram a mão e orando. Eles impuseram a mão e ali houve a consagração, a unção. E eles receberam o diaconato, a unção de diácono. Para quê? A primeira instrução do apóstolo foi servir a mesa. Todo aquele que não serve, é impossível ter ministério. Porque nós devemos entender que em Gênesis, Abraão se dobra e ele lava pé de 3. O Senhor Jesus estava ali. Ele lava o pé do Senhor Jesus. E nós devemos entender que Jesus se dobra e lava pé de 12. Pedro até disse: não, Senhor. Isso é para servo, não precisa disso. Eu que sou teu servo, eu que tenho que lavar o teu pé. Ele disse: não. Aquele que quiser ser maior no céu, tem que ser o menor aqui na terra. Aquele que quiser ser grande, tem que servir. E com infinita misericórdia, o Senhor Jesus se dobra e ele lava os pés dos discípulos, o servindo, porque era necessário que se cumprisse as Escrituras. E a Bíblia diz que a palavra crescia e se multiplicava. E os sacerdotes obedeciam à fé. E nós devemos entender algo. O verso 3 diz: escolhi, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, sabedoria, a qual constituímos sobre esse negócio. Então era necessário que esses homens sejam cheios do Espírito Santo e também sabedoria. Porque também nós devemos ter sabedoria como vamos fazer a obra de Deus. Para que você venha entender um pouco sobre o ministério, nós vamos ao livro de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 8.
1 Timóteo capítulo 3, verso 8 diz: da mesma sorte, os diáconos, sejam homens honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçoso, de torpe ganância, guardando o ministério da fé e uma pura consciência. E esses também sejam primeiro provados, depois sirvam, e se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam o marido de uma mulher e governe bem os seus filhos e a sua própria casa. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir-te bem depressa. Então, quem está escrevendo, quem está trazendo essas informações agora é o apóstolo Paulo. Ele está trazendo essa informação sobre Timóteo, está trazendo uma característica em um homem sóbrio, que não seja ganancioso, que seja homem de uma mulher só, que a mulher seja mulher de um homem só, né? Que seja uma pessoa que não seja fofoqueira, que não maldizem, seja uma pessoa que honra, uma mulher que honre o teu marido, um marido que honre a sua mulher, porque não adianta nada você ter uma reputação lá fora, se dentro de casa a tua reputação é má. Para que você conheça as pessoas, é necessário que você conheça também a casa das pessoas, as pessoas que estão próximas, para que tenham um testemunho. E ali a Bíblia diz que eles cresciam porque eles serviam ao Senhor, serviam de coração, serviam com amor, independente do cargo ou da autoridade que Deus te deu, ou da unção, ou do dom que Deus determinou. É necessário ser servo, é necessário cuidar das coisas do Senhor, cuidar da obra do Senhor, ser obediente à autoridade, porque Paulo diz: toda autoridade é constituída por Deus. Quando nós vemos um exemplo de Jesus, ele sendo 100% Deus e 100% homem, ele se submeteu ao homem. Se submeteu ao homem? Aonde que está escrito isso? A Bíblia diz que ele está diante de Pôncio Pilato. E Pôncio Pilato diz: eu tenho autoridade para te prender, para te soltar e também para te sacrificar. Ele diz: nenhuma autoridade você teria sobre mim se ela não viesse de cima, se ela não viesse do meu Pai que te delegasse isso. Porque toda autoridade é constituída por Deus. Mas é necessário que tenha o quê? A confirmação do Espírito Santo. É necessário que tenha a reputação. É necessário que seja cheio do Espírito Santo. Porque é impossível você ter ministério sem o Espírito Santo. É impossível você exercer algo que Deus te der sem o Espírito Santo, sem um ministério delegado por Ele. E nós devemos entender na nossa vida que tem coisa que nós queremos, mas talvez que Deus não nos dê. Tem coisa que às vezes nós pedimos muito, assim como nós devemos entender. Israel pedia muito um rei, Israel queria muito rei, mas ali tinha Samuel, que é um profeta, que julgava Israel, que era como um rei, porque ali ele representava o Senhor. Mas Israel rejeitou ele, e assim pedindo um rei para o Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor diz: não, eles não rejeitaram só você, eles rejeitaram a mim, porque eu tinha determinado desse jeito.
Agora eles viram a nação vizinha e querem um rei. Então tá bom. Vai com um vaso de barro. Um vaso de barro. Escolha dos homens. E vai ungir ele a capitão da guarda. Se nós devemos entender que Deus ungiu ele aqui, capitão da guarda. E o povo ali diz, não, ele é o nosso rei. Se nós entendemos a função de capitão da guarda que cuida do exército, é formação do exército. Mas ali o povo exaltou ele como rei. Cuidado, que as pessoas te exaltarem pelo que Deus não te entregou. Cuidado no teu ministério. As pessoas botaram na tua cabeça que você tem um ministério e na verdade Deus te delegou algo. Porque grande preço Saul pagou. Porque Deus o rejeitou ele. E depois, se nós devemos entender que quando vinham as batalhas, aquele agora que foi escolhido pelos homens da terra, com um vaso de barro, quando vi Golias, ele se amedrontou. Quando era para ele obedecer, ele desobedeceu. Quando era para ele se arrepender, ele disse, não, porventura foram os animais. Não, foi os homens que fizeram a minha cabeça. Não, foi eles. Botaram culpa em todo mundo. E ele si próprio não respondeu pela situação do ato que ele fez. Nós devemos entender isso. Que a escolha dos homens, ela tropeça. Mas a escolha de Deus, independente do que acontece, ela permanece firme. Porque ali, quando Deus rejeita ele, Deus ali já tinha no seu coração Davi moço, pequeno. E Deus ali diz, vai até a casa de Jessé. Quando chega diante de Jessé, Jessé diz para ele, é de paz ser contigo? E o profeta diz, é de paz. Porque duas coisas quando o profeta vai na tua casa, para trazer uma mensagem de Deus, que ele é boca de Deus na terra, é para sentenciar ele ou entregar para ele uma grande vitória. E ali ele traz todos os filhos. E ali nós devemos entender que se não houvesse uma intervenção divina, ali o profeta Samuel ia errar. Porque ele vê Eliabe grande. Ele diz, Saul é grande. Do homem de Quis, ele se sobressai para cima dos ombros. Então quer dizer que se do outro lado tinha Golias, também tinha Saul, que era gigante, que também era grande. Só que não adianta ser um grande medroso. Um grande, quando vem a batalha, sai correndo. Um grande que não tem mais a unção de Deus, que não obedece mais a Deus. É melhor um menino que tem se iniciado agora, que tem coragem de vencer leão e urso, que através daquele chifre de carneiro, a unção de Deus veio sobre a cabeça dele. E ali Deus potencializou. O Espírito Santo tomou ele, que ele teve coragem. Ele teve coragem de enfrentar Golias. E com uma pedra, acertando a massa cefálica, aonde ali o capacete não tampava. Porque o Senhor conhece o ponto fraco do inimigo. Porque a vitória não é minha nem sua, a vitória vem do Senhor. Porque Ele conhece o ponto fraco do inimigo. E ali o gigante tem que cair. Porque quem tem a unção de Deus, o gigante tem que bater continentes. O gigante tem que cair por terra. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, o gigante tem que cair por terra. O gigante tem que obedecer à unção que está sobre Davi. Havia ali uma unção determinada por Deus. E um chifre de carneiro foi derramado sobre a cabeça dele. E houve ali uma consagração, uma unção, para que ele vencesse aquela batalha. Deus tinha separado ele como rei. Depois de muitos anos, vem ali a confirmação e as outras unção, para que se ele assentasse no trono
determinado por Deus. Então nós devemos entender que todo aquele que Deus chamou, que delegou um ministério, tem uma unção sobre ele para que ele possa fazer algo. Não adianta você estar fazendo a obra de Deus sem unção. Não adianta você estar fazendo a obra de Deus sem Deus te delegar isso. Sem Deus confirmar isso. Não vai dar certo. Você vai tropeçar. Botaram na tua cabeça que você tem ministério. Botaram na tua cabeça que você tem unção. Mas você não esperou nem a confirmação de Deus ainda. É necessário esperar a confirmação de Deus. Deus vai honrar. Aonde que Deus unge Davi? Na frente dos inimigos. Todos ali que rejeitaram Davi teve que ali ver a unção de Deus. O Salmo 23 diz: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. E ali diante dos inimigos, Davi pediu para Deus: prepara uma mesa. Os próprios da casa não confiaram nele, não acreditaram nele. Mas ali Deus honrou. A unção tem que ser determinada. A unção tem que ser no altar. A unção tem que ser confirmada. Lembramos ali que ele foi ungido e ali tinha uma mesa. É no altar. É no altar que o cordeiro se manifesta em sacrifício. É no altar que tem que se manifestar a unção de Deus e a honra de Deus. Porque não adianta nada você não ter altar, você não ter unção de Deus. Não vai conseguir fazer nada. Seu ministério vai ser na força do braço. Quantas pessoas que nós vimos hoje que ainda Deus não determinou ainda, mas se precipitam. Mas nós devemos entender que o nosso Deus é grandioso. Eu tenho a certeza que Ele vai honrar o teu ministério. Eu tenho certeza que Ele vai honrar a sua vida. Não sei qual unção que Ele determinou para você. Talvez uma unção para ser empresário, para ser um mestre, ser um diácono, um presbítero, um profeta, um apóstolo, um evangelista, um missionário, um sacerdote, um pastor. Eu não sei qual a unção que Deus determinou para você. Mas creia, espere no Senhor, que tudo vai dar certo. Queria glorificar o nome do Senhor nessa manhã. Eu tenho a certeza que Deus falou comigo e também com você. Forte abraço e fique na paz do Senhor Jesus.